Bom dia a todos. Com muita alegria que estou mais uma vez aqui para trazer o Evangelho à luz da doutrina espírita. Hoje, um tema que se passou no Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte foi onde Jesus trouxe as ideias para a gente viver bem aqui na Terra. Né? E através do Sermão do Monte, ele deu toda a dica de como a gente se comportar aqui na Terra. Então, e aqui nós vamos trazer hoje o Evangelho, né? Os que choram é o nosso tema. Então, Jesus fala que são bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Então, logicamente que a gente sabe que no nosso mundo nós procuramos sempre a felicidade, né? Ser feliz. Mas nem sempre somos felizes, né? Porque tem as adversidades da nossa vida, né? Tem os problemas, tem situações difíceis que muitas vezes a gente acaba chorando mesmo, né? E, logicamente, que o consolo existe. E o consolo está justamente nesse ensinamento de Jesus. O que significa chorar nesta passagem? A explicação simbólica e espiritual do chorar como sinônimo de sofrer, né? Passar por provações e aflições. Né? Então, quando a gente, logicamente, passa, né, por um sofrimento muito grande, né, por provações, por aflições, né, quando a gente está muito aflito, então é natural que choremos, né, porque esses sentimentos, eles acabam trazendo, né, muita sensibilidade para nós. E até nós que somos homens choramos, né? Eu lembro que meu pai falava: menino, homem não chora, feio, pode ficar chorando. Mas era para repreender aquele choro infantil, né? Que era um choro, vamos dizer que a criança chora por qualquer coisa, né? Então, mas criou-se essa essa frase, né, que homem não chora, mas homem chora sim, a gente chora muito, né, principalmente quando a gente vai ficando mais de idade, né, a gente fica muito sensível, às vezes a gente vê uma cena comovente, né, no filme, ou até mesmo escutando uma música que traz recordações do passado, aí a gente chora mesmo, é normal, né, nós somos seres humanos, temos sentimentos, né, e o nosso sentimento, ele aflora. Então não é feio chorar, pelo contrário, chorar é bom, porque aí a gente joga toda aquela mágoa que está guardada aqui no nosso coraçãozinho, né? Então quando a gente chora parece que alivia, né? O choro alivia, a gente fica mais leve, mais tranquilo. Então é uma forma da gente encontrar de novo o equilíbrio, encontrar a harmonia, né? Vamos chorar sim, não é feio chorar não. Chorar é bom, traz alívio para o nosso ser. Não se trata de apenas do choro físico, mas também da dor da alma, a angústia humana, né? Então, a nossa alma, ela fica dolorida, né? E aí, logicamente, vai se expressar através do nosso corpo físico, né? Através do choro. Mas é importante que ocorra isso, né? O choro é uma libertação das mágoas. O sentimento, segundo a visão espírita, o sofrimento, segundo a visão espírita. Então, o que é o sofrimento? Causas atuais das aflições, escolhas da nossa vida. Então, muitas vezes nós escolhemos errado as coisas, né? Escolhemos viver com a pessoa errada, escolhemos
trabalhar num serviço errado, escolhemos morar num lugar errado, aí a tendência é dar tudo errado, não é verdade? Então, é através das nossas escolhas é que nós vamos ter esse sofrimento, né? Através dessas causas atuais, que foi uma escolha nossa. E tem um segundo caso, que é as causas anteriores das aflições, né? Então, por que será que eu sofro tanto nessa vida? Eu só vim aqui para sofrer. Não é assim que a gente pensa, né? Tem determinada época da vida da gente que dá tudo errado. Então a gente fala, nossa, a minha vida dá tudo errado, eu não consigo fazer nada certo, está tudo contra mim. Então, essa é uma hora para a gente pensar, por que será que está acontecendo isso comigo? Né? Então, são causas anteriores, resgates de vidas passadas. Então, nós da doutrina espírita, nós acreditamos que nós já reencarnamos no planeta várias vezes. E a cada reencarnação nossa, nós cometemos faltas, muitas faltas, né? E prejudicamos muita gente. Hoje somos bons, quer dizer, achamos que somos bons, né? Já demos uma melhorada muito boa, né? Antigamente se matava por pouca coisa, né? Basta um olhar torto e aí o cidadão já ia lá e matava o outro. Hoje, graças a Deus, nós não somos mais assim. Nós já melhoramos bastante. Nós estamos a caminho de ser homens de bens. Homens de bens. Porque já fomos terríveis em outras encarnações, né? Então, muitos dos sofrimentos que nós temos hoje é justamente por causa da nossa maldade lá atrás. Porque tudo o que nós fazemos de errado, nós temos que reparar para que o universo ele fique em harmonia, que o universo é todo harmonia. Quando contrariamos uma lei divina, uma lei do universo, o que acontece? Ele entra em desarmonia, então tem que reparar. Então tudo tem que funcionar direitinho. Né? Por que os planetas um choca com o outro? Por causa da harmonia que existe no universo. E assim é a nossa vida tem que viver harmoniosa. E quando a gente comete uma falta, uma falha, há necessidade da gente reparar. Mas como que eu faço isso? Né? Se foi na outra vida, eu nem sei se agora a pessoa está encarnada ou não, mas existe uma ferramenta que é a espada do cristão, que é a prece. Através da prece, nós podemos orar até por aqueles que nós não conhecemos agora, nessa vida, orar por eles e pedir perdão pelo que nós fizemos a esses seres. Então, a nossa redenção é quando nós pedimos perdão. Nós vamos ficar livres disso? Talvez não. Né? Será que esse irmão nosso vai perdoar agora, nesse momento? Talvez não. Talvez seja um processo longo esse perdão. Né? E a longo prazo, né? Existem coisas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. O perdão é uma coisa que pode estar num desses tipos, né? Ou curto prazo, médio prazo ou longo prazo. Mas nós fizemos a nossa parte de pedir o perdão. Pelo menos a gente começa a tirar um pouco dessa angústia ou desse mal-estar que nos carrega através do perdão. O perdão, ele é a cura para quem perdoa. Quem perdoa é que é curado. Não é aquele que foi ofendido. Porque ele perdoa se ele quiser, se ele não quiser,
Mas a gente, através do perdão, a gente tira toda aquela raiva, toda aquela tristeza do nosso coração em relação àquela outra pessoa. E aí a gente pode olhar para aquela pessoa como se fosse um irmão realmente da nossa grande família espiritual, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. E é isso que Deus quer, né? O amor entre os seus filhos. Não é muito difícil, né? Mas nós, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, a gente ainda tende a achar que nós podemos seguir na nossa vida como super-homens, como invencíveis, como nada me abala. Eu sou o todo-poderoso. E não somos. Nós somos frágeis, né? Está lá no começo, os que choram, né? Nós choramos. Nós ainda somos muito frágeis, né? Como seres. Estamos aprendendo a lidar com essa coisa chamada amor, com essa coisa chamada caridade, com a fé. Ainda não sabemos, né? Nós ainda estamos no início da caminhada. E é para isso que é importante a gente ter consciência de, dos nossos males. Por que eu sofro? Né? Então eu tenho duas causas, ou são as causas atuais, ou as causas do passado. Então, como resgatar? Através da prece. Tudo é através da prece, meus irmãos. Quando vocês se sentirem cansados, oprimidos, quando vocês se sentirem magoados, quando a gente se sente diferente, nossa, hoje o dia está estranho, faça uma prece. Dobre o seu joelho, faça uma prece. Dobre o seu joelho é a maneira de dizer, né? Se coloque na posição de filho e faça uma prece a Deus, faça uma prece a Jesus, que logo esse mal-estar ele vai passar. Isso é passageiro. Assim como todo sofrimento é passageiro, ele não é eterno. E esse mal-estar que a gente sente, às vezes, é alguma influência de algum irmãozinho que não quer ver a gente bem. Então, a gente fazendo a prece, a gente eleva a nossa vibração e aí a gente sai da conexão com aquele irmãozinho que está querendo o mal da gente, querendo fazer que a gente se sinta imprestável, inútil, né? É importante. Então, a gente tem que saber tudo isso, olhar para nós, ver o que nós estamos sentindo, o nosso sentimento fala tudo. Quando a gente tem um sentimento mau, então é a prece que vai nos aliviar. O Consolador prometido. O Espiritismo como o Consolador prometido por Jesus. Então, quando Jesus estava no planeta encarnado, ele falou, eu vou voltar ao Pai. Mas os apóstolos não entenderam muito essa conversa, não vai voltar para o Pai, que negócio é esse? Né? Porque Jesus, ele estava no plano físico. Jesus, além de ter o físico, igual nós, ele tem o seu espírito. Não é? Nós também temos o nosso corpo físico e o nosso espírito. Mas só que ele precisava voltar. Como que ele ia voltar para o Pai? Quem é Deus? O que é Deus? Deus é Espírito. E Jesus só poderia voltar para Deus na forma de Espírito, assim como nós. Nós não podemos ir com esse corpo físico na presença de Deus. Não dá. Somente em Espírito nós podemos chegar na presença de Deus um dia. Porque somos espíritos. Nós carregamos uma centelha divina, que é o nosso espírito. É um pedacinho de Deus que está dentro de nós. Por isso que nós estamos vivos. Por isso que nós andamos, por isso que nós fazemos e acontecemos, trabalhamos. Porque nós temos um pedacinho de Deus dentro de nós.
Jesus não falava, vós sois deuses e pode fazer mais do que eu faço. Olha que coisa linda. Então, quando a gente tem essa certeza que Deus está conosco, que Deus está em nós, pronto, acabou. Não tem mais problema insolúvel, porque nós somos deuses também. Jesus não falou? Se ele falou, não dá para duvidar da palavra de Jesus, não é verdade? Só que alguns de nós, o Deus está adormecido, né? O nosso espírito está adormecido. Então nós temos que olhar para o espelho e enxergar o nosso espírito. Saber que dentro desse corpo aqui existe uma centelha, uma parte de Deus que anima esse corpo. E é isso que é importante. É isso que nós vamos levar daqui. É o conhecimento e a moral do espírito. É isso que nós vamos levar. Nós não vamos levar mais nada. Até o nosso corpo físico vai ficar aqui. Vai se decompor e vai virar terra de novo. Mas o nosso espírito não. O nosso espírito, ele é imortal, porque ele é parte divina. Então, logicamente que Jesus falava que ia trazer o Consolador prometido, que é o Espiritismo. E o que é o Espiritismo? É nada mais do que a consciência de sermos uma parte de Deus, termos um Espírito. Muitas das pessoas são materialistas, eles acham que é só viver essa vida, morrer e acabar. Nossa, Deus seria tão injusto conosco se deixasse a gente viver só por 70, 80 anos e depois acabar a vida. Então, que mérito que tinha isso em fabricar pessoa para depois acabar? Então, se a gente pensar dessa forma, faz sentido que o nosso espírito é uma centelha divina que nos pertence, porque nós somos filhos de Deus. Como a doutrina consola explicando o porquê da dor, mostrando o sentido da vida e da justiça divina. Né? Então, lógico que quando a gente estuda o Espiritismo, a gente entende por que a gente sofre aqui. Porque esse é um planeta de provas, não é um planeta para a gente vir aqui se divertir. É lógico que, se a gente quiser, a gente pode ser feliz aqui. Mas isso depende muito da inteligência do homem. O homem inteligente, aqui na Terra, ele consegue viver e passar por todas as adversidades, por todas as doenças, por todas as dificuldades, seja no plano físico ou no plano espiritual, ele consegue passar. Porque ele tem consciência que ele é um espírito imortal. A esperança da vida futura e da imortalidade da alma. Então, a nossa alma é imortal. Nós não morremos. O que morre é esse corpinho. Esse corpinho lindo que a gente toma banho, troca de roupa, vai embora. O corpo é como se fosse a roupa do Espírito, a casa do Espírito. O nosso corpo é a casa do Espírito. Por isso que nós temos que tomar banho e cuidar dele. Porque o nosso Espírito precisa desse corpo para se manifestar. Então, quando a gente tem essa consciência que a nossa alma é imortal, fica mais fácil. Fica mais fácil entender toda essa situação, por que nós sofremos, por que existe a dor, e como que é mais fácil a gente passar por isso. Como que é fácil eu passar pelo sofrimento? É eu entender que dentro de mim existe uma força maior que eu posso resolver qualquer situação. Isso se chama resiliência. É nós irmos buscar a força interior para resolver as adversidades da nossa vida, para resolver os nossos problemas. Então é através dessa força, da força do Espírito. O papel da fé e da esperança na superação da dor. Então nós temos que ter fé. O que é a fé?
A fé raciocinada com o apoio nas dificuldades. Então, quando eu tenho fé raciocinada, o que é isso, fé raciocinada? É eu ter conhecimento de causa. Quando eu tenho conhecimento de quem eu sou, onde eu estou e para onde eu vou, aí minha fé ela é inabalável. Tá? Mas eu tenho que saber disso. Enquanto eu achar que eu sou coitadinho, que eu moro num planetinha, né? Que todo mundo é ruim, que um joga bomba no outro, o outro gosta de roubar os outros, então aí fica difícil. Eu tenho que saber que dentro de mim está o reino de Deus. Pode o mundo estar se acabando lá fora, mas aqui dentro eu estou em paz. Eu estou tranquilo porque eu tenho confiança que Deus é por mim. Eu tenho fé em Deus. O consolo que vem da certeza de que nada acontece por acaso, e que tudo passa. Né? Então, nada acontece por acaso. Se a gente está aqui hoje, é porque nós deveríamos estar aqui hoje. Já era o plano divino de que nós nos encontraríamos nessa manhã hoje para bater esse papo sobre a doutrina, sobre nós mesmos. Né? E entender um pouquinho mais quem é esse ser humano que carrega essa centelha divina, não é verdade? E que tudo passa, né? Jesus falava que tudo passa. E tudo vai passar. Tudo que é ruim vai passar, o que é bom vai passar. Tudo passa nessa vida. Então, nós temos que ter fé, fé no futuro. Porque o futuro, ele virá em breve. Estejamos nós aqui no planeta ou já, melhor ainda, estejamos nós aqui no planeta, encarnado ou desencarnado, no mundo físico ou no extrafísico, no mundo espiritual, que é a mesma coisa. Aqui está cheio de espíritos junto conosco. Eles apenas não têm esse corpinho bonitinho que nós temos. Mas eles estão aqui, essas cadeiras vazias estão sentados os nossos irmãos que já não têm o corpo físico. Nossa, isso é assustador? Não é. Quando a gente tem consciência da doutrina espírita, isso já não nos assusta mais. Porque nós sabemos que são irmãozinhos nossos que perderam o corpo físico. Né? Que não estão mais no corpo físico, mas estão vivos, igual a nós. Nós também estaremos imortalizados para sempre. Então é importante, porque quando nós perdemos o corpo físico, será mais fácil a gente entender isso. Que nós continuamos aqui, ninguém vai para o céu, nem para o inferno, esqueçam isso. Nós vamos continuar por aqui mesmo. E fazendo as mesmas coisas que a gente fazia. Né? A não ser que nós entendamos que já não estamos mais no corpo físico. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar na obra do reino. A obra de Deus está em pleno vapor. Deus não está criando todo dia. Ele não está criando esse universo maravilhoso todo dia. Cada dia é um outro universo. Nós já sabemos que não existe um universo, existem multiversos. Vários universos. E a cada dia Deus está criando. E nós vamos trabalhar junto com Ele. Já trabalhamos, né? Porque nós somos co-criadores. Só que desse tamanho, né? Porque a nossa vida é tão pequenininha que a gente cocria, mas cocria. Não é verdade? A gente não prospera, a gente não progride. A gente não tem a nossa casa. Né? A maioria de nós temos a nossa casa, temos o nosso carrinho. Né? Nós progredimos, nós prosperamos. Nós temos o nosso emprego. Né? Alguns não têm, mas um dia vão ter. Se esforçar, se trabalhar, vai, pelo merecimento, vai ter a sua casa, vai ter o seu carro, vai ter seu emprego, logicamente. Então é isso. É através do nosso esforço que nós vamos progredir.
Não adianta falar, ah, Deus vai me ajudar. Vai, Deus ajuda. Mas você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar, não tem outro jeito. Não tem outra forma de você adquirir os bens que você quer. Se você não trabalhar, vai acabar a comida, vai acabar dinheiro, vai acabar tudo. E aí, Deus vai me ajudar? Vai, mas você não se ajudou. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Serão consolados quando e como, né? Então eu já falei, quando e como, né? Seremos consolados porque nós sabemos que somos espíritos e que a verdadeira vida é a vida espiritual, né? Aqui é apenas uma escolinha que nós estamos passando por aqui para aprender algumas coisinhas, né? Então o consolo pode vir nesta vida ou no plano espiritual. O alívio espiritual através da prece, né? Lembra que eu falei no começo? Quando a gente tiver com algum sentimento estranho que não é inerente da gente, vamos fazer o quê? Prece. Da caridade, do passe, do trabalho no bem, né? Então o passe também é bom, né? O que é o passe? Quando a gente entra aqui nessa sala, que se chama Câmara de Passe, onde nós recebemos energias salutares, energias do bem, energias boas através desses irmãos trabalhadores que transferem essa energia boa para nós, porque nós não estamos bem, então nós vamos sair daqui bem. Só que é o seguinte, a gente toma um passe aqui, mas quando sai da porta para lá, a gente tem que continuar no bem, fazendo a caridade, né? Trabalhando no bem. Porque se a gente começar a fazer coisa errada, esse passe são energias. As energias, elas vão e voltam. Assim como elas vêm, elas somem. Né? E aí a gente precisa tomar passe de novo. Não é verdade? Mas se a gente continua no bem, a gente está com as energias boas. A gente está protegido pelos bons espíritos. A transformação interior como consolo duradouro. Então, essa transformação interior é importante, por quê? Porque nós temos que conhecer como é que nós somos por dentro. E onde que está esse dentro? Né? O que nós pensamos e o que nós sentimos. Né? É o nosso coração e a nossa cabeça. É aqui que tem que haver a transformação. Né? Nós temos que aprender a pensar em coisas boas. Né? Pensou em coisa ruim? Deleta. Não quero pensar mais nisso. Eu sou dono do meu pensamento. Estou com um sentimento ruim? Faz uma prece, procura não pensar mais nisso. Procura não sentir nada ruim. Porque tudo que a gente sente retorna para a gente. Tudo que a gente pensa também retorna para a gente. Isso aí é uma lei universal. Então, tudo que nós pensamos e tudo que nós sentimos, nós temos que ter muito cuidado, porque é a parte mais fraca do ser, tanto da carne quanto do espírito, mais do espírito ainda. Né? Então, o nosso ponto fraco é o pensamento e o sentimento. Conclusão. Vamos fazer uma chamada à reflexão? Reforçar que o choro não é punição, mas a oportunidade de crescimento. A importância de manter a confiança em Deus e em sua justiça. Nós temos que confiar em Deus. Quando a gente não pode mais andar, é Ele que nos carrega nos braços. A importância de manter a confiança em Deus e na sua justiça. O encorajamento à prática do amor, da fé e da caridade. É isso. É isso que Jesus veio falar para nós. Prática do amor, da caridade e da fé. Somente isso. Muita paz a todos.